Assim nós estamos caminhando já para o final do nosso estudo, agora o tópico 4, onde eu quero abordar dois pontos aqui, no tópico 4, sobre o livro de Jeremias. Já passamos pela introdução, já vimos a visão panorâmica do livro, a estrutura, né? A autoria, o contexto, o tema, nós já vimos, e também estudamos na parte anterior quem foi Jeremias a partir do seu chamado, o chamado de Jeremias. Aí nós vimos que Jeremias ele passou pelo momento de insegurança, né? Também Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, ele se amargurou ali com a situação do povo, né? E também Jeremias ele passou por alguns sofrimentos em decorrência do seu ministério. Agora eu quero tratar aqui de dois pontos com referência à obra, dois pontos aqui bem importantes com referência à obra. Primeiro, nós vamos ver que o livro de Jeremias ele é um livro sobre coragem, no caso é um livro que vai impulsionar você, né, na sua vida como cristão, né, para não andar para trás, mas permanecer firme mesmo diante do que pode vir sobre nossas vidas. E nós sabemos que ser cristão como consequência é ser odiado pelo mundo. Não há possibilidade de você ser cristão e o mundo lhe amar, né? Mas pelo contrário, o mundo odeia o cristão. O mundo ele persegue o cristão, sempre foi assim. O verdadeiro cristão, claro, e aquele que segue o que realmente as escrituras dizem, né? O que a escritura diz, e não reinterpretações ou atualizações sociais, né? Ou atualizações marxistas da Bíblia para tornar a Bíblia agradável. Então aqui dois pontos. O quarto tópico, né? Primeiro, nós vamos ver que o livro de Jeremias é um livro sobre coragem. Jeremias ele precisou enfrentar a oposição. E a oposição do qual Jeremias enfrentou foi os falsos profetas, né? E aqueles que faziam parte da hegemonia da pátria, né? Ali dos grandes ali que compunham os seus ouvintes, né? Mas ele enfrentou os falsos profetas. Os falsos profetas, eles tinham uma mensagem interessante. A mensagem dos falsos profetas, nós vamos já ver aqui alguns textos para fundamentar, eram mensagens agradáveis, né? Era aquilo que a mensagem deles era uma mensagem que as pessoas gostavam de ouvir, né? Por quê? Jeremias trazia a mensagem da promessa do juízo. Viria o juízo, de onde viria o juízo, como nós vimos em partes anteriores, né? E já os falsos profetas, em sua mensagem, em seu enunciado, eles anunciavam paz, eles anunciavam segurança, quando o juízo de Deus ele estava vindo sobre o povo. Ele viria, o juízo chegaria. Então, enquanto nós vamos ver já, né? Jeremias tinha uma mensagem, eles iam no ponto contrário. O que isso significa? Que era agradável para o povo ouvir os falsos profetas, né? E era desagradável ouvir Jeremias, já que Jeremias estava trazendo uma mensagem de juízo, algo ruim que iria acontecer com o povo, né? E uma parte interessante dentro desse ponto, quando nós vamos lá para Jeremias, mais precisamente o capítulo 6 e o verso 14, é que os líderes ali tratavam a pecaminosidade do povo, a vida pecaminosa, né, de forma leve, né? Você vai ver que no verso 14 diz assim: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, né? Dizendo paz, paz, quando não há paz. Então você vê, qual era a mensagem? Então, era uma mensagem mentirosa, era uma mensagem onde eles traziam uma mensagem otimista para o povo, no entanto, não provinha de Deus, né? Eles não estavam ali estavam sendo usados como oráculos de Deus, mas pelo contrário, eles estavam trazendo uma mensagem que provinha deles mesmos, né? E
com o intuito de serem beneficiados com essas mensagens, agradando aqueles que estavam no poder. E em Jeremias, no capítulo 8 e o verso 10, você vai ver que a liderança ali, ela se encontrava corrompida, né? O verso 10 diz assim, do capítulo 8: desde o profeta até o sacerdote, cada um pratica a falsidade. Então, você vê que havia ali uma corrupção, né? E a mensagem ali proferida, né, eram mensagens que eram mensagens inventadas, né? Em Jeremias, no capítulo 14, o versículo 14, diz assim: profetizam-vos mentira, não os envieis, nem lhe dei ordem, nem lhe falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, eles profetizavam ali mentiras, né? Tinham visões que não eram visões vindas de Deus, né? Adivinhação também, e vaidade e engano que provinha então a mensagem, o conteúdo de forma geral do próprio coração deles e não provenientes de Deus, né? O contrário, Jeremias, né, que é o ponto aqui do nosso estudo, pregava a verdade, né? E essa verdade, aqui em Jeremias 23, 28, né, você vai ver que Jeremias ele pregava a autoridade das escrituras, né? Ele pregava a mensagem, né? Vinha a mensagem que ele pregava, que Jeremias pregava, era uma mensagem com autoridade, não sua, mas era a autoridade do qual essa autoridade vinha do próprio Deus, né? Diz assim: mesmo sendo impopular, Jeremias transmitia fielmente, Jeremias capítulo 23 e o verso 28, diz assim: mesmo sendo impopular, quer dizer, a mensagem já não era agradável, né? Jeremias transmitia fielmente a palavra do Senhor, que o Senhor dava a ele então transmitia, né? Mas aquele que recebeu a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade, que tenha palha em comum com o trigo, declara o Senhor. Então, Jeremias ele pregava então ali com autoridade e uma mensagem fiel, não uma mensagem então falsificada, né? E também, ainda no capítulo 28 e o verso 9, nós temos o critério para o verdadeiro profeta, né? O verso 9 diz assim: porém, o profeta que profetiza paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta será conhecido como profeta que o Senhor verdadeiramente enviou. Então, se a mensagem que vocês estão pregando é uma mensagem de paz, logo ela vai se cumprir. Ela se cumprindo, vocês são verdadeiros profetas. Se não, é falso profeta. Então, que nós temos um critério, né? O critério era o cumprimento, né? O que nós sabemos que não ocorreu, né? Em Jeremias também, nós vemos no capítulo 7 e o versículo 27, a ordem advinda, né? Que era para proclamar, né? Se ouvirem ou não, a mensagem era para ser proclamada, né? O texto diz assim: tu lhes dirás todas essas palavras, mas não te ouvirão. Chamá-lo-ás, mas não te responderão, né? Então aqui nós já tínhamos que o povo, eles não dariam ouvido à mensagem do qual Jeremias estava conduzindo ali para o povo, né? Esse embate, né, entre o verdadeiro profeta, aquele que trazia a mensagem do próprio Deus e entregava ao povo, para que o povo corrigisse o seu caminho e se tornasse então agradáveis diante de Deus, e a mensagem dos falsos profetas. Então, o primeiro ponto é que o texto de Jeremias, ele é um livro sobre coragem, né? Nós vemos a coragem de Jeremias em enfrentar aqueles ali, os seus opositores, que pregavam totalmente uma mensagem totalmente diferente daquela que Jeremias pregava, né? Então nós tivemos a mensagem dos falsos profetas, né? E a mensagem de Jeremias, que era uma mensagem advinda da autoridade do próprio Deus concedida a Jeremias. Um segundo ponto aqui ainda, que nós vamos observar, 2 pontos. Então, primeiro é um livro sobre coragem, e segundo é um livro sobre persistência. Por quê, né?
você vai ver que mesmo Jeremias sofrendo, ele não desiste da missão, ele não abandona a missão, né? Em Jeremias, no capítulo 20, o verso 9, nós vemos a tentativa, então, de silenciar a mensagem, né? O texto diz assim: se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais do seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças. Então, mesmo diante da tentativa de silenciá-lo, era impossível, né? Por quê? Porque o coração dele ardia como fogo, né? E ele precisava, então, transmitir a mensagem, por mais que fosse uma mensagem dura ali, né? Mas ele persiste, ele continua, ele leva a mensagem, né? Era mais forte do que ele, o seu chamado, né? Mais do que a sua própria vida, mais do que quem Jeremias era, né? E aqui nós podemos fazer nesse quarto ponto, para que a gente finalize então esse ponto, né? O livro de Jeremias é um livro sobre coragem e persistência, e esses dois pontos, onde nós vemos a coragem de Jeremias em enfrentar os falsos profetas e a persistência em continuar entregando a mensagem, mesmo quando o povo ali não querem ouvir a mensagem, né? Aqui nós podemos trazer uma palavra, muitas vezes uma aplicação para nossas vidas. Muitas vezes o que acontece? O fato de a palavra muitas vezes que nós levamos, né, ser rejeitada, né, ou mesmo vivenciamos um cristianismo, uma vida cristã, onde muitas vezes as adversidades começam a pesar sobre nossas vidas e levar até a questionamento sobre onde está Deus, né, diante das aflições existenciais que passamos, né. E muitas vezes o que vai ficando de lado? Vai ficando a voz de Deus, ela vai ficando de lado. Nós vamos abandonando a voz de Deus e dando ouvido à voz do mundo, a voz que não provém de Deus, né? E aí o que acontece, né? A palavra ela vai morrendo em nossos corações, né? Quando nós observamos, Jeremias ele tinha coragem de enfrentar, de continuar pregando, mesmo quando as consequências, as adversidades, elas se fariam presente, viriam contra ele, era impossível que não viesse, já que ele estava pregando totalmente uma mensagem que Deus traria juízo, e enquanto isso havia os falsos profetas pregando sobre paz, sobre totalmente uma mensagem oposta ao que Jeremias estava pregando. E ali ele poderia então esfriar, né? Mas como nós vimos no texto, ao contrário, né? A palavra ela ardia ali como fogo, né? Então assim, a palavra de Deus ela precisa permanecer viva em nossas vidas, né? E a maneira dela permanecer viva em nossas vidas é se você alimentar o seu espírito. Existe uma luta constante em nossas vidas e essa luta é decorrente da nossa natureza caída lutando contra a nossa natureza regenerada, né? A nossa vida é carne e espírito num combate intenso, né? Quem vence é aquele que você dá prioridade. Se você dá prioridade à carne, quem vai vencer é a carne. Se você dá prioridade ao espírito, então a sua vida espiritual vai vencer, vai prevalecer, né? Então, várias maneiras para que você então permaneça com essa palavra viva dentro do seu interior. Primeiro, lendo a Bíblia, né? Infelizmente, hoje, com a vida corrida, né? E a terceirização da fé, onde outras pessoas transmitem a mensagem para você e traduzem a palavra para você, né? Pastores, pregadores, né? E aí você não vai a ela, né? Então, assim, você fica com uma palavra terceirizada, podemos dizer assim. E você tem acesso direto às escrituras e pode ir diretamente a ela. E indo a ela, você pode meditar, estudar, buscar a Deus, né? Através da sua própria palavra. E aí ser edificado. E essa palavra vai permanecer viva dentro de você. Comunhão com Deus através da oração. Ter uma vida constante de oração, uma vida de busca a Deus, né? Onde você se entrega ali, se prostra ante a Ele e pede que a sua graça, bondade e amor possa permanecer em sua vida e que você possa cada dia mais ser um cristão mais fiel e um cristão que caminha
num caminho de santificação rumo à glorificação. Também a comunhão com os santos, né? Viver em comunhão com os irmãos, porque cada um recebe ali dons e talentos, né? Para a glória de Deus, e vai haver essa edificação mútua, né? Cada um vai edificando uns aos outros, e sozinho você acaba isolado. Então a necessidade de participar da comunhão dos santos, né? Estar na igreja, buscar a Deus ali de uma forma coletiva, né? Individual, mas também de uma forma coletiva. E por fim, né, tirar momentos de adoração a Deus, adorar a Deus, né, na beleza da sua santidade, né? Muitas vezes muitos cristãos, eles escutam músicas seculares, né, podemos dizer assim, e não escutam, não ouvem um louvor, né? Porque o que gera fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus cantada também, né? Então, você precisa estar nessa constância com a palavra de Deus, nessa intimidade, então, com a palavra de Deus, para que assim você vá edificando a sua vida de uma forma progressiva e tendo mais intimidade. Então, procure buscar mais a Deus, né? Porque ser cristão é uma vida onde você vai requerer coragem, né? E também persistência. E com isso você precisa da ajuda do próprio Deus através do seu Santo Espírito. No próximo ponto, para a gente estamos caminhando para a conclusão, mas no próximo ponto nós vamos então estudar, ver o próximo tópico é Jeremias e o Novo Testamento. E aí depois a gente conclui, faz a conclusão, fechando então todo o estudo sobre o panorama do livro de Jeremias, e aí a gente faz a conclusão. E na sequência nós vamos estudar Lamentações de Jeremias, que dialoga com o livro de Jeremias, para depois irmos para Ezequiel, Daniel e assim todos os profetas. Então te recomendo que você, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, acione o sininho, né? Deixa aí o teu comentário nos vídeos, né? Indicações, né? Acrescenta aí, complementa, e vamos fazer com que a palavra de Deus ela possa ser divulgada e outras pessoas possam ter acesso à cultura cristã, né? Judaico-cristã. É isso. E dá o play aí.